Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Pioneiro no diálogo interreligioso, e hoje eu, Afonso Moreira Júnior, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Emerson Pantaleo Caparelli. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Afonso, um grande prazer estar aqui. É uma grande honra, né, estar mais uma vez aqui no programa Conviver, na TV Mundo Maior, agradecendo, né, todos vocês aí da produção, né, todos que fazem esse programa acontecer, né, passando a informação, conhecimento, tendo essa interação e essa troca. Quero agradecer você, amigo, irmão, de tanto tempo, né, e é uma honra estar aqui. Pois é, xamanismo no fórum, mas espera um pouquinho aí, a gente já pensando o que o xamã está fazendo num fórum interreligioso. Afinal de contas, xamanismo é religião, é cura, é filosofia, é feitiçaria, o que é isso aí? Na produção e direção geral do Conviver de hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Supervisão geral de Guiomar Santana. Nosso convidado, querido amigo Emerson Pantaleo Caparelli, trabalha com xamanismo e comunidades indígenas já faz tempo, desde 2008. É criador da essência cultural do espírito nativo da floresta, ESSENF, ação social, cultural e espiritual com os povos indígenas. Ele ministra cursos, workshops, palestras, rodas de conversa, atendimentos, vivência e cânticos sagrados. Representa oficialmente o xamanismo no Fórum Interreligioso e de Cultura de Paz do São Paulo. É membro também da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns e Paz. Emerson, o que o xamanismo está fazendo no Fórum Interreligioso por uma cultura de paz e liberdade de crença? A pergunta que não quer calar, mas você é indígena? Bom, Afonso, primeiro obrigado pela apresentação aí, né, desse resumo. Eu não sou indígena, né? Vocês podem até me ver, apesar que a cor da pele muitas vezes não quer dizer se é indígena ou não, mas eu não sou indígena, né? Meus ancestrais são da Europa, né? Mas, desde criança, eu tenho uma ligação, né, com a cultura indígena. Então, ouvindo palestras de xamãs urbanos, e posteriormente, quando eu tinha 14 anos, né, começando a estagiar numa organização que trabalhava com folclore e cultura popular, eu comecei a ter essa interação com os indígenas. Bom, desde então, eu fui sentindo esse chamado, né, que, com muita honra, acabou sendo confirmado através de pajés, de xamãs, de tiamóis, né, como são os anciãos, em uma das línguas indígenas, confirmando esse caminho espiritual, né? E aí, posteriormente, eu com 20 anos, eu tenho 33 agora, com 20 anos eu fui iniciado dentro da tradição indígena Guarani, né? Posteriormente Tupi, isso são nomes de povos indígenas, né? E alguns do Nordeste,
e também por xamãs urbanos, né? Então, eu trabalho com os indígenas, como você disse, desde 2008, mas eu represento o xamanismo, então eu não represento os povos indígenas, né? Eu represento o xamanismo, que é uma filosofia, né? Aí respondendo você também, é uma filosofia espiritual, né, Afonso? E é também cura. A gente entende como religião a partir só do princípio de, no Brasil, a gente entender essa diferença entre tudo que está, né, num conjunto de crenças, então religião, e a religião, né, a religiosos, por sermos um Estado laico. Então, catalogando dessas duas maneiras, aí sim, entende-se como uma religião. Né? Mas a gente fala que é uma filosofia porque é um modo de vida, né, meu irmão? É um modo de vida. Então, assim, se você está em contato com a cultura indígena, a cultura e a espiritualidade deles são a mesma coisa. Né? Elas confluem durante o seu dia a dia no mesmo processo, entende? Claro, você tem um momento onde você vai fazer um trabalho mais espiritual, mas a espiritualidade acaba estando no dia a dia, né, do modo de vida das pessoas, né, das comunidades, né? Então você acaba tendo essa conexão entre a sua própria cultura e a sua espiritualidade. Então os indígenas antigamente falavam, eu não preciso me religar, né, a nada, como a origem do religar e da religião, mas sim expressar a conexão da qual eu já faço parte, que é através da natureza, entende? Então, assim, é uma filosofia que traz essa conexão, essa honra, esse respeito com todas as forças que estão na natureza, inclusive a gente, né? Então, a gente entende que a natureza existe e nós estamos aí em um processo evolutivo dentro da natureza, mas a natureza ou o planeta é o mais importante, e não o ser humano. Né? Então, ela é o mais importante. As missões do ser humano é justamente preservar, se relacionar, conviver, como o nome do programa, de forma harmoniosa e respeitosa com todas as outras formas de vida e com todas as expressões, né, que a natureza traz. Quando eu digo expressões, por exemplo, os elementos, né, os rios, os mares, o sol, aquilo que a natureza nos dá. Por exemplo, a gente trabalha com os instrumentos, né, o maracá, que é o chocalho, o tambor, então aquilo que ela nos provê também, né, através de tudo, que tudo acaba vindo da terra, né. Então eu tive a honra de ser iniciado, né, por esses chamóis, por esses anciões, para desenvolver esse trabalho espiritual, e dentro deles, né, foi surgindo essa questão que sempre também a gente, eu acho que você lembra, né, eu até era praticamente ali adolescente, né, já caminhando, né, na cultura de paz, naquelas caminhadas, né, pela vida, pela paz, caminhadas de cultura de paz. Então, no fórum, né, através do Ciro Leão, que era um xamã urbano que já desencarnou, ele passou esse bastão no fórum e nos diálogos interreligiosos para a minha pessoa, né? Então, aí eu tenho essa representação dentro desses diálogos interreligiosos do Estado de São Paulo. Eu gostaria, nesse instante, Emerson, em meu nome, em seu nome também, saudar fraternalmente a professora Vânia Maria da Silva Soares, que preside o Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença do Estado de São Paulo, fórum este que se encontra na Secretaria da Justiça e Cidadania, que mudou-se recentemente para o Palácio dos Campos Elíseos, aqui em São Paulo, na Avenida Rio Branco. Esse trabalho tão bonito, tão produtivo, em benefício do congraçamento, da fraternidade, hoje é o representante aqui no programa Conviver. Conta para nós aí, Emerson, daqui a pouquinho nós vamos voltar para o xamanismo, mas conta para nós aí qual é o seu trabalho nesse fórum comunidade, já que ele representa o Estado de São Paulo, o seu trabalho, a sua atuação, o que você tem observado, experiência adquirida, um caso que você queira contar. Maravilha, meu, maravilha. Bom, o Fórum Interreligioso, né, como você aí já também mencionou, ele é esse espaço, né, de diálogo, de articulação, né, entre diferentes segmentos religiosos, né, com esse objetivo de promover a cultura de paz, né, o diálogo interreligioso, combater a intolerância religiosa, né, que infelizmente também tem crescido bastante, e, de certa forma, né, Afonso, garantir, né, essa liberdade de crença, né, a liberdade de você ter ou não uma religião como laico.
Então, tem na Constituição Federal, né, tem essa lei, vamos dizer assim, isso garantido, e tem leis também, né, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, uma dessas leis do estado, o Fórum fez parte da criação, né, que é uma lei também que garante, né, essa liberdade religiosa e também promove, né, as multas, né, pode dizer assim, né, o que a pessoa, quando ela tem um caso de intolerância, né, ela ser considerado um crime, né, que intolerância religiosa, intolerância tudo que é forma, né, deve, né, ser considerado um crime e deve ser aplicado aí as leis, né, vigentes dentro disso, até para que se tenha um controle, um respeito, né. Então, o Fórum, ele tem esse trabalho, né, de promover a cultura de paz, e ele tem muitas, né, lideranças, né, Afonso, eu acredito que são 27, né, 27 segmentos religiosos, né, e o xamanismo é um deles. O xamanismo é uma filosofia muito antiga, né, depois eu vou explicar um pouquinho o que é o xamanismo. Ele é uma filosofia muito antiga, e no primórdio da criação do Fórum, né, através do Ciro Leão, da Carminha Levi, o xamanismo sempre fez parte, né, assim como todas as outras tradições, quem está representando, né, tem essa missão, né, esse desafio também, né, de contribuir com ideias, com ações, né, com propostas, para garantir justamente, né, o que está dentro dessa missão e dos objetivos do Fórum. Então, assim, eu particularmente, né, a gente sempre tenta, né, participar, né, de todas as reuniões, de todas as ações. A gente sabe que nem sempre é possível estar sempre presente fisicamente, por isso que também nós temos os suplentes, né, que representa, aqui no caso xamanismo é o Marco Magerovski, que é um grande parceiro aí também, né, um xamã urbano. Então, assim, essas experiências, elas fazem com que, além do diálogo interreligioso, né, e de ações de combate à intolerância, também tem as propostas de criar outros fóruns, nos municípios do estado de São Paulo, que é o que tem acontecido, né? Por exemplo, já contando um caso, semana passada, estava inclusive com a professora Vânia, com a Kim, né, com o Wendel, em Peruíbe, né, onde foi ali oficializado, foi entregue até, né, os certificados de posse dos membros, inclusive com bastantes membros, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a professora Vânia falou que abaixo do Fórum Interreligioso Estadual, em número de integrantes, de lideranças, está o de Peruíbe, né, porque ele está com bastante representatividade, isso é muito legal. Então, nós estávamos lá, né, o fórum, ele já abriu, né, nos municípios de Limeira, Guarujá, está abrindo em Itanhaém. Então, assim, isso está sendo difundido pelo Estado. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, das obrigações, enquanto a gente, né, estando ali, é uma dos nossos deveres também, né, ajudar a criar ideias, propostas. Eu, por exemplo, tenho uma amizade muito grande com o pessoal de Itariri, que é uma cidade que está depois de Peruíbe, lá também está tentando, né, ser criado o fórum. Você sabe, né, Afonso, que é até uma questão, às vezes, até de intolerância, né, de algumas pessoas, né, às vezes o fórum acaba não conseguindo, né, ser criado naquele instante, porque isso depende também da Câmara de Vereadores daquele município. Então, tem vários desafios, né. O estado de São Paulo, ele é o único estado que tem um fórum interreligioso, né, ele é referência nacionalmente e até internacionalmente, mas não por isso deixa de ter esses desafios, né. Mas essa contribuição do xamanismo, como todas as outras tradições, na mesma medida, né, nós assim sempre pensamos no importante, que é manter o que está na Constituição, né, que é garantir esse direito das pessoas ter ou não uma religião e disso ser respeitado. Então a gente fala muito dessa palavra respeito, né, e eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho certeza que em todas essas tradições e também quem não tem, né, alguma religião, o bem comum é o importante, né, para manter esse respeito, essa harmonia, né, que a gente tanto busca, essa paz. E o xamanismo, como isso é uma base dessa filosofia, né, que é uma base da nossa vida, tentarmos manifestar isso com tudo que tem na natureza, né, então também isso é uma proposta que é colocada como forma de pacificar, de dialogar, né, de integrar, né, de unir, de cooperar, dentre todos esses religiosos ou dentre todas essas propostas, né, para uma cultura de paz. Emerson, em algum momento do seu trabalho xamânico, se é que eu posso chamar assim, você sofreu alguma ameaça, alguma agressão ou algum assédio de ordem de preconceito religioso, alguma perseguição?
Sim, meu irmão, sim, eu sofri. É assim, o que acontece, o xamanismo, ele é pouco conhecido, né? Então, assim, você tem duas situações. O xamanismo é uma filosofia espiritual com base indígena. E os indígenas sofrem muitos ataques, né, e intolerâncias simplesmente, né, por ser indígena, né, como acontece com o povo negro, né, povo cigano. Então é uma intolerância racial. Só que dentro dessa intolerância e desse preconceito racial, ou mesmo pela questão de classes, né, de classe social, você também, na questão indígena, tem a intolerância religiosa, como tem acontecido muito, Afonso, infelizmente, no Brasil todo, de casas de reza, que são os locais espirituais, né, de consagração dos rituais dentro de uma aldeia, de ser queimado, né? No Mato Grosso teve casos de pajés, senhorzinhos de quase 100 anos, serem queimados lá dentro, junto com a casa de reza, a oca, né? Então, assim, são cenas, né, trágicas, assim, muito tristes. Isso acontece na Bahia, isso aconteceu no Jaraguá, isso aconteceu em Guarulhos, né, aqui em São Paulo. Então, assim, esses casos de intolerância, os indígenas sofrem tanto racialmente quanto através, né, de quando estão sendo feitos seus rituais. Agora, a outra questão é os trabalhos xamânicos, como eu disse, né, é pouco conhecido, então as pessoas costumam falar, é aquele que toma o chazinho, aquela droga, né? Porque isso faz menção à ayahuasca, né, ou alguma outra medicina da floresta que é muito sagrada, que é altamente espiritual, né, que não é algo como alguma outra droga, não é isso, é o contrário, é um trabalho de cura, um processo de cura, né, que vem da natureza. Então, eu já sofri, né, esse tipo de intolerância com relação às medicinas da floresta, né, e também quando eu estava com os indígenas em determinado momento, né, em Parelheiros, e nós estávamos fazendo uma concentração espiritual, e um grupo de pessoas, né, começou a tacar pedra, né, começou a endemonizar, né, desculpa até usar essa palavra, mas né, a endemonizar como se fosse algo, né, demônio, algo ali das trevas, né. Então, assim, eu tenho a consciência, né, Afonso, acho que você também, que, como a gente falou, infelizmente no Brasil tem muitos casos de intolerância. Eu tenho a consciência de que, pelo fato da questão racial negra, os que mais sofrem intolerância são as tradições de matriz africana, isso até é uma estatística, né. O islamismo, né, todos acabam sofrendo, mas você tem um número maior devido a essa ignorância, né, falta de amor também, falta de respeito, né, das pessoas. Mas as tradições indígenas, através da sua cultura e da sua espiritualidade, também têm sido muito perseguida, né, através da sua espiritualidade. Então, eu já passei também isso na pele, né, e sei que outros passam muito mais, né, você vê, eu estou de pele branca, eu sei que se tiver um branco e um negro, com certeza o que tem mais chance de sofrer preconceito é o negro, ou o indígena, né. O Emerson, 64%, segundo estatísticas recentes, salvo aí melhor atualização, da população brasileira, é da Igreja Católica Apostólica Romana, são os católicos. Os católicos, em geral, são pessoas, até pela própria cultura católica, pela cultura cristã, são pessoas afáveis, eles frequentam às vezes a nossa casa espírita, eles vão à missa, têm o seu culto religioso, mas vão à casa espírita, frequentam outras religiões, tem sempre uma atitude muito pacífica, muito carinhosa, digamos assim, muito fraterna em relação a outras religiões e outros religiosos, inclusive com a Umbanda e com o Candomblé. Os católicos, nós temos que dizer, o perfil do católico é da criatura assim, tranquila, fraterna, ele não é fanático. Agora, da onde vem essa perseguição religiosa? Você acha que tem procedência levantar aí a questão do fundamentalismo religioso? Ah, sim, Afonso, tem sim do fundamentalismo religioso, porque o que acontece, né, meu irmão, eu sempre até falo, eu entendi, né, que nós temos praticamente 85% da população mundial, de 8 bilhões de pessoas, que tem alguma religião, né, e eu entendi também que, para não dizer todas, mas a maioria das religiões tem nas suas bases mensagens de paz, de respeito, né, de amor. Então, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre falei com meus amigos, eu não vejo essa conta fechar, né? Se você tem uma maioria que segue uma religião, e que são religiões que falam de amor, mas isso não acontece, né? Na vida das pessoas, assim, embora a gente no xamanismo e na minha espiritualidade, eu sei que o grande espírito está no comando de tudo, e que tudo tem um porquê, e que nada é por acaso, mas infelizmente a gente tem visto a humanidade no mundo todo,
né, altamente, né, desequilibrada, com guerras que se continuam, com pobreza, né, que aumenta, com desequilíbrios, desigualdades que aumentam. Então, assim, tem algo errado nisso, né? E aí, pegando para o Brasil, nós temos visto muitos casos de radicalismos, né, ligados a preconceitos já existentes nas pessoas e que até por um contexto aí social e político, né, que a gente não pode deixar né, de dizer, porque a política faz parte também, né, do nosso dia a dia, as pessoas acabam se baseando em atitudes, né, seja pensando, sentindo, falando ou principalmente agindo, que são desrespeitosas, que são intolerantes, que são segregadoras, né? Então, o fundamentalismo religioso faz parte disso. Então, se a gente vê, né, a religiões predominantes aí, né, em sua porcentagem na maioria, mas a gente vê, infelizmente, vamos dizer assim, religiosos, que para mim não são religiosos, né? Porque se não está seguindo, né? Se é um religioso que está falando em nome da referência que tem naquela religião, mas atacando o outro, matando o outro, né? Maldizendo o outro, então ele não está sendo religioso. Ele pode se achar um religioso, mas não está sendo. Então é uma das bases, sim, né? Que a gente tem visto. Né, não só naquela questão de querer doutrinar para que ele seja daquela religião, não, é muito mais do que isso. É usar isso como uma forma de controle, né, como uma forma de segregação, como uma forma de diminuir, né, e em casos mais graves aí até de dizimar, né, de violência em todos os sentidos, né? Entendi. De uma certa forma, Emerson, o Fórum Interreligioso aqui do Estado de São Paulo, do qual você faz parte, ele seria, assim, uma espécie de local para onde devem convergir as denúncias de tudo aquilo que for agressão ao culto religioso, para que o Fórum possa providenciar, junto ao Ministério Público, uma ação de acordo com as penalidades legais, de acordo com a Constituição, é isso? Isso, perfeito, exatamente. Tudo que for dentro do âmbito do Estado de São Paulo deve ser denunciado oficialmente através, né, deste canal de denúncia, que é da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, mas ele é articulado através do Fórum Interreligioso. Eu tinha comentado, Afonso, da lei, às vezes os números da lei às vezes fogem um pouco, é a lei número 17.346, né, de 2021, que é a lei estadual que combate a intolerância, né, religiosa, conhecida como Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Essa lei que eu estava citando, né, e que ela é a mais recente, e que traz medidas de prevenção, que traz punições, que garante os direitos dos religiosos, e que traz o livre exercício da crença, né? Mas aí é aquilo, né, Afonso? A gente também não pode achar que estamos no mundo da fantasia, né? E a gente sabe que o Brasil, ele tem uma estrutura, um sistema, né, altamente complexo, né, e altamente burocrático, né? Então, a gente sabe que, assim, nós estamos falando, por exemplo, dessas situações do Estado de São Paulo, mas olha o tamanho do Brasil, né? Então, infelizmente, a gente sabe que este tipo e tantas outras leis que existem, né, precisa ter, né, uma forma de você, assim, garantir, né, que elas existam. O Fórum, principalmente a Vânia, né, a gente conhece, né, o pessoal da Secretaria da Justiça, eles sempre lutam para que isso, né, para que uma denúncia que acabou de ser feita seja o quanto antes, né, analisada, né, o quanto antes apurada e o quanto antes resolvida ou encaminhada para a sua resolução. Mas a gente sabe que o Brasil é muito burocrático, então tudo isso, né, sempre acaba tendo processos que às vezes, né, demoram, né? O que não pode haver, Emerson, é a impunidade, porque a impunidade ela convida a irresponsabilidade, a agressão, ao assédio. Eu acredito que o trabalho do Fórum tenha se desenvolvido ao longo dos anos nesse sentido, com uma colaboração muito intensa para que a liberdade religiosa, como você lembrou, a Lei 17.346, seja respeitada. E aqueles que transgredirem a lei sejam punidos de acordo com a lei, para que haja paz e entendimento entre os religiosos, ainda que por decreto, que não deveria ser assim. Acredito que toda religião traz, assim, na sua essência, a paz, a fraternidade. Mas, enfim, nós vamos tocando. Nosso programa Conviver de hoje está recebendo com muita satisfação Emerson Pantaleo Caparelli, que faz parte do Fórum Interreligioso por uma cultura de paz e liberdade de crença, que ele está representando aqui no programa de hoje.
para a pauta xamanismo no fórum, ou seja, xamanismo entre outras religiões irmanadas na busca pela fraternidade. Eu quero também mandar um grande abraço ao nosso irmão Wendel, assessoria do fórum, que tem colaborado muito conosco. E nós não temos ainda a informação até o momento desta gravação, sendo gravado. Nós não temos a participação direta dos ouvintes e internautas, mas tiverem dúvidas, mande uma mensagem para afonsomoreirajunior@gmail.com. O que não foi respondido, o que não foi esclarecido, ou alguma outra questão, manda para nós e nós vamos convidar nosso companheiro xamã para que ele retorne ao programa, para que possa atender a todos. Fica combinado assim. Agora, com certeza, Afonso. Estou à disposição para isso, tá? Eu já o conheço, sei que apesar da agenda apertada dele... Aliás, vamos falar de agenda agora. Como é que é isso aí? Por exemplo, a pessoa está com um problema... o dentista está com um problema dentário, odontológico, ela liga lá para o dentista, para o profissional da ortodontia, etc. Agora, como é que é isso do xamã? Bom, eu estou sentindo uma batida aqui, uma sensação estranha. Espera aí que eu vou entrar em contato com o meu xamã. Como é que é isso? É pelo celular? Precisa ir na floresta? Precisa mandar alguma mensagem por tambor? Me perdoe aqui. É com bom humor. É com bom humor. Sim, sim. Olha, Afonso, é aquilo, assim, eu sou da seguinte opinião, todos que estão ouvindo têm que procurar orientação médica, né? Mas, dentro, né, da comunidade indígena, eu não vivo dentro da aldeia, né? Eu vivo em contexto urbano, aqui num bairro, né, da zona centro-sul aqui da cidade de São Paulo. Mas, dentro da aldeia, os indígenas que estão com problema de saúde vão procurar, sim, o pajé. Você, geralmente, tem mais de uma liderança dentro da aldeia e tem mais de um conhecedor das ervas, né? Porque você tem várias formas de trazer uma cura. Tem pelas próprias ervas, através de garrafada, de chá, de emplasto, né? De banhos de assentamento, de banhos de assento. Você tem através das rezas, das orações, né? Dos cânticos, que aí, né, na parte assim, bem espiritual. Você tem através da conexão com a terra, de fazer uma imersão ali na terra, né? De estar conectado com a sua espiritualidade dentro da terra, dentro de um local sagrado, né? Dentro da aldeia, mas, né, na terra e nas forças da terra. E tem as medicinas da floresta, como é o caso da ayahuasca, do rapé, né, do cambô, da sananga, que são nomes de algumas dessas medicinas, né, mas todas também com propriedades, com ervas, com elementos que são da natureza. Então, você tem essa diversidade de formas. Então, o indígena, quando ele está precisando, dentro da aldeia, ele vai, logicamente, procurar, né, o pajé, o herveiro ali dentro da aldeia. Agora, acontece o caso também de ser uma situação que é bem mais prático você ir no hospital, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Tem cirurgias que são feitas dentro das aldeias com os elementos da natureza, mas tem coisas que a medicina já está avançada para ir no hospital. Então, por isso que a gente fala, tem que ter os dois olhares, né? Tem as medicinas alternativas, mas é importante que você também tenha as orientações, né, da medicina tradicional. Né? No caso, por exemplo, do xamã, enquanto né, a parte aí religiosa, a parte espiritual, ou, por exemplo, no meu caso, né, Afonso, o que acontece? Eu faço atendimentos justamente, né, principalmente na questão do que somatiza no corpo, né? Então, o meu trabalho, enquanto terapeuta e xamânico, eu tenho um local em contexto urbano, que lá eu atendo, então as pessoas me procuram para aquilo que está somatizando, ou seja, a questão mental, emocional e energética ou espiritual. Né? Então, entre em contato comigo, eu tenho atendimentos que são gratuitos no coletivo ou no individual, que são justamente para pessoas que estão precisando e não têm condições, e tem os atendimentos com seus valores de troca, né, com seu investimento dentro daquilo também que nós temos os gastos, né. Então, tem o atendimento onde eu uso esses elementos do xamanismo, onde usa isso tudo, né, que é aprendido, para auxiliar aquela pessoa que está passando por algum problema em alguma dessas ordens, ou em mais de uma dessas ordens, né? Espiritual, emocional, mental e às vezes até físico, né? Com medicinas alternativas. Mas são acompanhamentos e são encaminhamentos que às vezes precisa levar até o pajé, né? Então tem pessoas que vão comigo e falam, vamos lá na aldeia para você falar com o pajé, porque lá ele já tem ervas que são ali do mato. Tem ervas, Afonso, que a gente nem sabe o nome, que só tem o nome indígena.
né? E eu já fiz essa experiência, por exemplo, se eu compro um alecrim aqui no mercado, ele é um alecrim, ele tem o potencial do que é um alecrim, mas quando isso é plantado na natureza, num local que já está consagrado para isso, e num local onde a natureza é mais fértil, o solo é mais cuidado, né? Ele é diferente, ele dá mais efeito, entendeu? Então, tem momentos onde a busca é melhor, né? Eu sempre indico a melhor coisa dentro dessa parte, né, do curandeirismo, vamos dizer, indígena, é falar com o pajé, é falar com os pajés, com os anciões, com os chamóis, com as lideranças nas aldeias. Mas nem sempre a pessoa sabe chegar até lá. Então tem gente que me procura para que eu leve até a aldeia, para conhecer, né, para que ela entenda como é que funciona lá, ou para ela ser tratada melhor dentro, né, de um local da natureza que tem essas energias mais fortes, né? Por ela não estar contaminada, vamos dizer assim, pela poluição, por ela não estar, né, nesse contexto urbano que a gente tem. É nisso que a gente queria entrar. Eu vejo assim, eu entendo aqui, Emerson, que o xamanismo é da natureza, o xamanismo é de Deus, na sua pureza, na sua essência, é da terra, é de Gaia. Agora, com toda essa agressão que a terra vem sofrendo, com essa destruição, com essas queimadas, esses despejos que estão sendo colocados no oceano, isso de uma certa forma compromete o seu trabalho ou a qualidade do seu trabalho. Como é que você faz para contornar essa dificuldade? Parece que a coisa Antigamente a gente dizia, antigamente eu digo, na minha juventude, na Amazônia, como se a Amazônia fosse um paraíso preservado e isolado. Ela foi assim até que começou ali as invasões a Belém, Brasília, enfim, isso já é uma outra história. Agora, hoje parece que a poluição, os ataques à natureza são em todas as direções. Como é que fica a medicina xamânica com essa, digamos assim, com essa restrição, com essa ameaça? Assim, isso é um fato que a gente não, né, não tem como você dizer que não está existindo isso, né? Então, como você falou, se a gente pegar só o Brasil, né, o quanto que de floresta já foi desmatado, né, o quanto que de floresta já foi incendiado, já foi destruído, e por vários tipos de situações, né, tem as questões das minerações, tem as questões das invasões de terra, tem as questões dos madeireiros, né, ilegais, e não só na Amazônia, né, tem isso acontecendo na Mata Atlântica e todos os biomas, né, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia. Então, isso, infelizmente, é um fato que tem acontecido em todo o Brasil e também no planeta. Você vê na Europa, quase nem tem mais floresta, que antigamente eram tantas, até aqueles filmes que mostrava, né, na Alemanha, na França, aquelas florestas encantadas, aquela floresta negra, igual tem na Alemanha, e tudo isso diminuiu de uma maneira, assim, absurda, né, isso aconteceu também nas Américas. Então, o Brasil, né, infelizmente, é um dos que mais tem o desmatamento. E é que está, justamente no país onde mais tem, né, onde mais tem esses biomas, a diversidade de biomas. E aí, Afonso, a gente entra no outro ponto, que a estatística diz, você tem 5% da população mundial indígena, apenas 5%, hein? Se a gente entender que ele é o primeiro, um dos primeiros habitantes da Terra, apenas 5% é indígena. Só que 80% da onde existe natureza na Terra, tem algum indígena lá. Olha que conta doida. Ou seja, aonde tem algum lugar de natureza, como florestas, como, né, uma natureza com uma extensão um pouco maior, tem indígenas lá que estão cuidando daquele lugar para que aquilo se mantenha. Então, a gente tem algo antagônico aí, né? Você vê um país como o Brasil, que tem apenas 1,5 milhão a 2 milhões de indígenas, né, sendo que o país tem 210 milhões, você tem as terras também praticamente nessa mesma média, né, de 80%, aonde tem essas terras, estão indígenas ali resistindo com todas as forças que ele pode, só que a gente sabe, né, você chega lá, eles tentam resistir de um jeito, aí vem um monte de gente com bala, com arma, com aquilo, você acaba, né, você acaba sendo atacado, como tem sido no Mato Grosso, como tem sido na Bahia, como tem sido na Amazônia. Então, isso, tem assim, você falou nisso, isso afeta, se a gente pensar no povo indígena ou no xamanismo, isso afeta totalmente de forma direta e indireta. Por que indireta? Porque você também tem aquilo que está preservado energeticamente numa aldeia. E quando você diminui aquelas terras, né, é como se também aqueles espíritos e também aqueles seres vivos que tem ali já começam a não habitar mais lá.
né? E aí uma planta que às vezes crescia, porque o tucano passava e na hora de defecar, ele defecar semente, aquela semente nasce. Ele já não acontece mais, porque o tucano não consegue passar mais lá, porque já não tem uma coisa para ele comer. Então, ou seja, isso eu estou dando um exemplo, mas você imagina em toda essa diversidade da fauna e da flora que é afetada e o quanto isso vai comprometendo a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, isso acaba afetando também, Afonso, as próprias medicinas, porque as próprias plantas já às vezes não vêm mais com a mesma propriedade que ela tinha antes, a não ser que ela seja plantada em um local que já estava mais preparado, como essas aldeias, né, que estão há mais tempo sendo preservadas, para que ela tenha aquele efeito, né, que ela tem. Então você vê, por exemplo, o meu trabalho, ele tenta trazer essa sabedoria da natureza para o contexto urbano, que é essencial, porque tem gente que não consegue ir até esse contexto dentro da natureza, né? Então, cada um vai fazendo a sua parte dentro dessa loucura que a gente está vivendo, de total desrespeito com a natureza. Emerson, você sabe da minha admiração pelo seu trabalho de tantos anos, que a gente vem acompanhando com muita seriedade, com muita honestidade, com muito propósito de auxiliar o próximo. Agora, tem muita gente que não conhece, fica imaginando, como é que será uma consulta? Eu chego lá, está tudo escuro, tem uma luz acesa, uma lamparina, de repente ele está lá com um cachimbo, está mediunizado, aparece um espírito. Como é que é essa consulta xamânica? Então, assim, as consultas xamânicas que eu faço, né, a pessoa entra numa sala de um consultório, né, normal, e aí eu converso com a pessoa, entendendo o que ela está precisando. Ali eu já vou, né, me conectando com as minhas energias, a gente se conecta através, né, do cachimbo, então ali eu já vou sentindo o que a fumaça vai mostrando, porque a fumaça é um elemento muito sagrado para a gente, e conversando com a pessoa, entendendo o que ela está precisando. Bom, aí ela deita na maca, desligo a luz para ficar algo mais interior, é a forma como eu trabalho, né, no escuro, naquilo que você, né, desenvolve mais percepções sensoriais, sem o campo aí da visão, a visão física, né, para justamente aprofundar a visão espiritual. E aí todos esses elementos que nós usamos no xamanismo, o tambor, o cachimbo, o chocalho, pedras, músicas, orações, a fumaça, né, isso vai sendo feita, essa limpeza espiritual, às vezes como um descarrego, às vezes com pessoas que estão com algum tipo de energia mais pesada, né, às vezes com uma forma de abençoar a pessoa, de, né, potencializar uma energia de prosperidade nela, de ela diminuir a ansiedade, ela trazer mais bem-estar, né, então é um ritual, né, e quando ele se encerra, né, a pessoa, então, quer dizer, no caso, esse ritual que eu faço, a pessoa não ingere nada, é tudo no campo energético, né, mas tem atendimentos que às vezes as pessoas querem que depois faça alguma medicina da floresta, aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem que ver se a pessoa pode, se ela precisa, né, e aí é criado, né, um momento disso, num outro momento, né, com os indígenas e tal. Mas nesse atendimento que eu faço, então, quando termina, aí eu converso com a pessoa e vê, né, que conclusão ali que eu cheguei dentro daquele trabalho, né, do que foi me passado. No xamanismo, né, Afonso, a gente não tem aquela incorporação ou a medianização total, como tem em outras religiões, mas nós falamos que nós entramos numa força, que a gente sabe que tem espíritos ali de várias energias da natureza e que se integram, né, com a nossa energia, mudando às vezes a voz, mudando o jeito, mudando a postura, trazendo sons, né, da natureza, para ajudar naquele processo de cura. Só que, né, Afonso, desculpa assim, então aí no caso, por exemplo, isso pode ser feito também numa aldeia. Então, quando isso acontece, eu vou com a pessoa, como eu estava agora em Peruíbe, né, no domingo, e fomos para uma casa de reza dentro da aldeia, onde o pajé fez o trabalho e eu auxiliei ele. Então, aí está dentro, né, dentro da própria natureza, mas como tem gente que nem sempre consegue, então por isso que eu faço trabalho em contexto urbano também. Quero participar mais de perto desse trabalho, conhecer melhor, Emerson. Legal. Emerson Pantaleo Caparelli, membro do Fórum Interreligioso por uma cultura de paz e liberdade de crença. O tempo passa rápido, você vai ter que voltar, porque tem muita gente insatisfeita porque não conseguiu resposta para suas perguntas. Eu queria que você encerrasse aquele momento fraterno, religioso, do seu coração. O espaço é seu, Emerson. Gratidão, meu irmão, gratidão. Maravilha, irmão. Então, o xamanismo, né, como a gente estava falando, ele vem da raiz xamã, né, Afonso, que tem duas raízes. Só queria também colocar isso para as pessoas entenderem, porque muito se fala sobre a raiz manchutango, que é um povo da Sibéria, né, onde atualmente é a Rússia. Então, ali existiu, né, os xamãs, eles estão em todos os lugares, porque o xamanismo, ele, sendo da cultura indígena, está espalhada, né, atualmente tem 5.000 etnias indígenas no planeta todo,
em todos os lugares, até na Europa, né? O povo Sami lá da Finlândia, então tem em todos os lugares. Mas na Sibéria tinham os xamãs, né? Que chá é conhecer, e xamã é aquele que traz o conhecimento, né? Aquele que ajuda a pessoa a entender que ela também tem um xamã dentro dela, que ela também tem um poder curador dentro dela, né? Só que você também tem a raiz do xamã no Brasil, no norte, porque chamói, como eu falei, são os anciões, a língua guarani. E no norte você vai lá xamã, que é aquele sábio, o mais antigo, o mais velho. Então você vê que engraçado, Afonso, isso acontece muito na cultura indígena. Tem, e outras culturas, né? Tem elementos de uma cultura de um país que do outro lado do mundo também já tinham, né? Aí talvez entendendo como o planeta, acho que era mais junto, né? Antes de espaçar tantos continentes. Então você também tem essa referência xamã, que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Então aqui, irmão, para encerrar, eu vou fazer um cântico, homenagear até esses chamóis, né, esses xamãs, esses pajés que me iniciaram, que eu tenho tanto reverência, respeito e carinho. Essa é uma oração que se fala assim, Oreru, Inhamandu, Tupã. Eu peço licença para fazer esse cântico, peço licença aos povos originários, né? Esse cântico, ele diz, Oreru, nosso, Inhamandu é a força espiritual do sol, é o sol da justiça. Não esse sol que a gente olha nu, mas o que está por trás do sol, o espírito do sol. E Tupã, que é uma referência para Deus, mas é uma referência da energia do trovão. Então é como se a gente estivesse aqui agradecendo a essa energia espiritual por nos abençoar. Tá bom? Eu vou fazer esse cântico com a maracá, que é um instrumento tão sagrado para os indígenas. Esse é um cântico muito antigo, né, da tradição guarani, os tupi também fazem, e que ele possa levar essa energia, né, boa para todos que estão aí ouvindo, e também uma forma minha de gratidão. Orero, Yamando, Topa, Orero, Yamando, Topa, Orero, Yamando, Topa, Orero, Yamando, Topa, Orero, Orero, Yamando, Topa, Yamando, Topa, Orero, Yamando, Topa, Orero, Orero, Yamando, Topa, Orero, Yamando, Topa, Gratidão, arru. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver.